quero passar para você um pouquinho de como o louvor pode ser uma estratégia de vitória na nossa vida. De como o louvor ele se mostra como uma ferramenta que Deus coloca na minha e na sua mão para nós vencermos as batalhas do dia a dia. Você crê nisso? A gente vai ver isso na palavra de Deus. O louvor tem essa característica. O louvor foi algo que Deus colocou para você, que te entregou, que nos pede que façamos para que nós sejamos vencedores, para que a gente prevaleça sobre as batalhas dia após dia. Quem é que não tem batalha? Todos nós temos. E uma maneira excelente, uma maneira eficaz de você vencer as suas batalhas é através da ação de graças, é através do louvor e através da adoração. E se na semana passada nós falamos muito sobre graça, nós falamos de Adá, que tem a ver com dar graças, ações de graças, um louvor mais voltado, de fato, ao agradecimento. Essa semana eu quero falar um pouquinho com vocês sobre fé. Porque nós acreditamos que fé e graça caminham juntos. Nós acreditamos que fé, ou seja, graça sem fé não funciona. E prova disso é que quando Jesus chega em Nazaré, na sua terra, na sua cidade, Jesus é o quê? A expressão da graça de Deus em pessoa, entre nós estava aqui. E Jesus chega naquela cidade, os religiosos viram que Jesus ele era um cara de grande sabedoria, mas Jesus não encontrou fé ali. Por conta de não haver fé, a graça estava ali. Por conta de não haver fé, os milagres não aconteceram. Então a fé anda junto com a graça. Falamos um pouquinho sobre graça semana passada, também falamos de fé. Hoje a gente vai dar um reforço aqui nessa área de fé, porque nós cremos que fé e graça não podem ser dissociados, não podem ser separados. Você crê nisso? Diga amém. Então repita comigo assim: Deus nos dá pela graça, mas nós recebemos pela fé. É isso aí, Deus sempre vai estar disposto a te agraciar, a te favorecer, a te abençoar. Mas a nossa parte nesse processo é que nós, através da fé, tomemos posse daquilo que Deus já conquistou para nós, daquilo que Cristo já fez a nosso favor. E eu queria passar para você aqui a definição de fé que a gente vê, uma definição simples, clara, objetiva, que a gente vê no livro de Hebreus capítulo 11, que vai dizer o seguinte para a gente: ora, a fé é a certeza, diga certeza, de coisas que se esperam, e a convicção, diga convicção, de fatos que não se veem. Fé, falar de fé é falar de certeza. Falar de fé é falar de convicção. De algo que aconteceu, de algo que está acontecendo, não, de algo que vai acontecer. Se eu já tenho um fato palpável, se eu vejo aquilo, não preciso de fé, porque aquilo já é uma realidade na minha frente. Eu preciso exercer fé para fazer com que as coisas que eu não consigo visualizar ainda concretas se tornem reais. Estão entendendo isso aí? Agora, trazendo aqui para a gente, eu estou falando a mesma coisa, mas eu vou dizer o seguinte: olha, fé é a certeza e convicção daquilo que Deus já estabeleceu para mim e para você. Então, eu coloquei aqui para a gente ter fé, é a certeza e convicção em cima daquilo que Deus já estabeleceu para a minha vida e para a sua. Quando eu falo de fé, eu preciso conhecer a vontade de Deus acerca de determinado assunto. A fé opera quando a vontade de Deus é conhecida, em cima da vontade de Deus é conhecida. Quer dizer, eu sei que Deus quer me curar, então eu posso usar fé naquilo. Eu sei que Deus quer me abençoar, quer abençoar minha casa, eu posso usar. Já se eu não sei, de forma alguma eu vou usar fé naquilo. Eu preciso ter esse conhecimento. Então, quando Deus estabelece comigo uma aliança, quando Deus estabelece comigo uma promessa, quando Deus estabelece comigo, olha, vamos fazer assim, e eu vou te abençoar dessa forma, você fique tranquilo, você pode exercer fé, que Deus vai abençoar a tua vida. Hoje nós vamos ver como uma vida prática de louvor e adoração, baseada na fé em Deus, e na sua aliança conosco, pode nos conduzir à vitória e pode nos conduzir à provisão de Deus. A gente vai estar dando uma olhada em alguns versículos bíblicos que vai falar sobre aliança, que vai falar de fé, e a gente vai ver a história de um homem que com certeza não vai ser novidade para você, mas eu tenho certeza que Deus vai te abençoar muito através dessa palavra. Você diz amém isso aí? Primeiro versículo que eu queria passar para vocês,
na verdade, o Salmo 106, verso 1, vai dizer para a gente o seguinte: aleluia, rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. O salmista nos induz a louvar ao Senhor. Salmo 107, outro versículo, vai dizer o seguinte: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Salmo 118, verso 1, rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Pastor, Salmo 118, verso 29, rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Salmo 136, verso 1, diz aí comigo agora você: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. Salmo 136, verso 26, vai dizer o seguinte: ó, tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Percebe como o salmista ele é intenso e ele se preocupa em nos ensinar essa prática de você render graças ao Senhor? Né? E ele vai dizendo o seguinte: olha, a sua aliança, rendei graça porque a sua misericórdia dura para sempre. Quando nós falamos aqui, eu não sei se você observou naturalmente, certamente que sim, a palavra misericórdia é uma palavra comum a todos esses versículos que nós lemos. O contexto é basicamente o mesmo, mas eu deixei aqui em caixa alta para chamar a sua atenção. E essa palavra misericórdia, no hebraico, é uma palavra que a gente vai entender como chesed. A palavra está aqui no hebraico, né? Pastor, mas está escrito chesed aqui. Por que está escrito chesed, não chesed? Porque, né, segundo os estudiosos, os teólogos alemães, né, eles, no momento que fizeram lá, ou seja, passaram, né, olha, se escreve dessa forma, mas no nosso tipo de caractere vai ser dessa forma. Eles, né, passou a ser chesed, que significa, na verdade, quando o alemão lê isso aqui, ele lê chesed, mas a gente escreve chesed, né? Isso para a gente, na verdade, é só alguma coisa que vai, né? Não é assim o âmago da questão. O importante é que chesed é a palavra que está ali, que chesed, ou chesed, como você queira. Se você digitar no Google com H, vai aparecer. Eu vou abrasileirar o chesed, né? Então vou botar com H, vai aparecer a mesma coisa, falando de aliança de Deus. Mas no Salmo, por exemplo, 107, onde o salmista diz: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Chesed, o chesed, aqui está dizendo, aponta para misericórdia e benignidade. A palavra aponta para isso. Quando eu olho no Salmo 106, verso 45, eu tenho duas vezes a palavra chesed aqui embaixo e aqui em cima. Uma aponta para a aliança, outra aponta para misericórdia. Lembrou-se a favor deles de sua aliança e se compadeceu segundo a multidão de suas misericórdias. 2 Pedro, falando sobre chesed ainda, ele vai falar o seguinte: você sabe que a carta de Pedro é uma carta escrita para hebreus convertidos. Então ele começa assim, no seu verso, no capítulo 1 da sua segunda carta, verso 2. Graça e paz, é aquela saudação que o apóstolo Paulo começa sempre essas cartas. Graça e paz. Como ele começa? Qual a palavra que ele usa? Chesed. Chesed e shalom. Ou seja, é uma expressão que vai dizer o seguinte: graça e paz. Então, para Pedro, ele usa o termo chesed, apontando para a graça. Oséias, um profeta lá do Antigo Testamento, que profetizou numa época em que o povo estava completamente afastado de Deus, distanciado de Deus. O povo havia se prostituído, ou seja, né, Deus manda que Oséias se casasse com uma prostituta. Tal. Ele usa o termo chesed aqui. Quando Oséias usa chesed, ele vai apontar para amor incondicional. Falando profeticamente para aquele povo que estava desviado de Deus, o seguinte: olha, a sua restauração não vai ser uma restauração segundo a lei, mas vai ser uma restauração que vai ocorrer segundo o amor incondicional de Deus para você. Tomando lá emprestado Pedro, né? Segundo a graça. A restauração de Israel, a verdadeira restauração de Israel, não vem em função da lei, mas virá em função da graça. Profeticamente, falando aí da nova aliança que Deus estabeleceu com o povo.
O que eu quero dizer para você com isso tudo, mostrando esses significados todos, é que a palavra Hesed não tem em si só, ou seja, não há uma palavra que define isso. Não há uma palavra que em si mesmo expresse todos os seus significados. É como Shalom. Quando a gente fala Shalom, a gente não está falando apenas de paz. A gente está falando de paz por dentro, paz por fora, de abençoado, de vencedor, de sangue. E Hesed, ele vai apontar para uma aliança com Deus. E é um conceito, isso aqui na verdade foi um conceito que eu fui escrevendo em cima do que a gente tem aprendido aqui na igreja, em cima do que a gente vai lendo também em outros livros. Então, é a aliança de Deus com o homem, baseada em seu amor incondicional. Você lembra de Pedro falando de Hesed? E na sua graça, que se expressa na bondade, benignidade, lealdade e fidelidade do Senhor. É um conceito que a gente pode dar de Hesed em cima de tudo que a gente viu, de todos esses versículos. O importante é que você saiba hoje que eu vou direcionar o Hesed de Deus para a aliança de Deus conosco, baseado no seu amor, baseado na sua graça, baseado na sua fidelidade, na sua lealdade. Isso é importante que você entenda, tá bom? Davi, ele vai escrever sobre essa aliança, sobre o Hesed de Deus, como nenhum outro escritor no Antigo Testamento. Ele foi o cara que mais escreveu sobre isso, porque Davi entendia isso. Davi tinha um relacionamento com Deus. E desde cedo, Davi, ele entendeu a aliança que Deus tinha com ele. Desde muito cedo. Se você lembra, todos nós aqui, eu acho que um ou outro, se for o caso, não conhece, mas todo mundo conhece aquela história de Davi contra Golias. Está lembrado disso? Então, Davi chega, vai levar. Davi não tinha nem idade ainda para chegar no exército. Ele foi levar uns pães, uns queijos lá e tal, ver como é que estavam os irmãos. Quando ele chegou lá, ele viu um cara, um gigante, um cara fortão, sarado, grande, guerreiro, afrontando o exército de Israel. E a proposta daquele homem era o seguinte: ó, não precisa que a gente entre em guerra, não precisa que o povo de Israel entre em guerra com o povo filisteu, simplesmente que vocês elejam um representante que lute comigo. E o cara era, né? E o povo israelita estava com medo danado, e acabou então, né? Não tinha um voluntário. Davi, quando ouve aquele cara falando e tal, e ele fala o seguinte: olha, quem é esse incircunciso que ousa afrontar o exército de Deus vivo? Quando Davi fala quem é esse incircunciso, Davi está falando o seguinte: quem é essa pessoa, quem é esse cara, quem é esse desconhecido que não tem a aliança com Deus, que ousa afrontar o exército de Deus? A primeira coisa que Davi coloca, e Davi era um garoto ainda, Davi, ele alerta, Davi percebe que, não, eu tenho uma aliança com Deus. Eu posso ser um menino, o cara é um gigante, mas não tem. Então, com certeza, eu estou tranquilo, porque Deus vai, né, guerrear as minhas batalhas. E foi assim que aconteceu, né? Davi tenta ir e tal, depois de muita resistência, Davi vai. E Davi olha para aquele gigante e fala o seguinte: Golias, tu vem contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti em nome de quem? Do Senhor dos Exércitos. Perceba como Davi passa, né? Já viu o comercial da Tigre, que o cara vai passando o mico assim para o outro? Davi passa para o ombro de Deus toda a responsabilidade. E Davi vai além, ele vai falar o seguinte: hoje mesmo ele te entregará em minhas mãos. Davi declara, porque sabia que Deus ia guerrear aquela batalha, que não dependia dele, mas do Senhor, que Davi estava indo, mas na força de Deus. Davi foi um cara que fez parte do elenco do Antigo Testamento, foi um camarada da Antiga Aliança, foi um camarada que nem chegou a ser filho de Deus, porque não nasceu de novo, não tinha o Espírito Santo dentro dele, era um servo. Mas Davi possuía uma mente da Nova Aliança. Davi era um cara, né, que, assim, privilegiado por Deus nesse sentido, porque Davi, ele tinha coisas que só ele tinha. Davi priorizava as coisas do reino de Deus. Davi não estava, né, preocupado com as coisas. Davi queria, né, abençoar o reino, errou e acertou e fez um montão de coisas, e no fim da sua vida, a gente vai ver escrito no livro de Atos, Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Muito, queridos, porque Davi entendia o significado da aliança. Estão entendendo isso? Você precisa, enquanto filho de Deus, entender que Deus tem uma aliança contigo. Você foi comprado a justo preço. Deus firmou uma aliança contigo,
através de Cristo Jesus. O Duda estava cantando aqui, Deus não poupou seu filho por amor a você, porque Ele queria restabelecer um elo, uma aliança que Ele havia perdido quando o homem pecou. Deus deu o seu próprio Filho para restabelecer a sua aliança com Ele. Você precisa guardar isso no teu coração. Diga assim, Deus tem uma aliança comigo, e eu não abro mão disso. Você não pode abrir mão disso. Independente da situação que você esteja passando, independente do tamanho do problema, independente do tamanho do seu Golias, querido, saiba que Deus tem uma aliança contigo. É evidente que o Golias era muito maior que Davi, é evidente que Davi não tinha naturalmente nenhuma condição de enfrentar aquele gigante, mas Davi tinha uma aliança com Deus vivo. E no momento que você estabelece uma aliança com Deus, os seus problemas, como diz o Cacete Planeta, os seus problemas acabaram, né? Eles dizem assim. E na prática é isso, porque Deus agora assume os seus problemas. Ele te deixa aí, e quando Ele vê que as coisas estão demasiadamente pesadas para você, Ele assume a frente, Ele te dá um refrigério, Ele te guarda. Davi não teve uma vida fácil. Davi foi um grande rei em Israel, mas Davi foi perseguido, Davi teve que morar em cavernas, né? Mas ele tinha no coração que, o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, por quê? Porque o Senhor está comigo. Você crê nisso? Davi passou por dificuldades, e ninguém está passando aqui, ou seja, ninguém prega um evangelho de alienados aqui, em dizer para você, tu não vai ter, não. Jesus falou, olha, a gente vai passar por lutas, aflições, a gente pode passar por isso, mas no meio da aflição, a minha postura é uma postura de manter o bom ânimo, em saber que Ele está comigo, que Ele venceu o mundo, e que eu tenho um resede com Deus por intermédio de Cristo. Estão entendendo isso aí? Essa é a nossa postura. Davi entendia o significado de aliança. Por isso, foi alguém que foi abençoado. Davi tinha certeza e convicção, ou seja, Davi tinha fé que podia contar com Deus em todos os momentos. Eu pergunto para você, essa noite, sem tentar, por favor, não entenda isso como um jugo que eu estou jogando para cima de você, mas para você se questionar, você tem certeza de que pode contar com Deus em todas as coisas? Aí você fala assim, pastor, eu tenho, mas as suas ações expressam isso. E, pastor, não, a gente fala, mas na prática, né? Mas você precisa ter essa convicção de que Deus está contigo em qualquer situação. Por isso, a ênfase no livro de Salmos, de que a gente deve louvar, render graças, exaltar ao Senhor sempre, porque a aliança de Deus conosco é eterna. Você diz amém isso aí? Deus tem uma aliança eterna contigo. Diga isso aí para o seu irmão, Deus tem uma aliança eterna contigo. Deus cuida de você, meu irmão. Deus cuida de você. Ações de graças, louvor e adoração, a gente precisa entender isso. Esse conceito precisa estar e ganhar vida dentro de nós. Ação de graças, o louvor e adoração, além de nos encher do poder de Deus, que a gente viu isso, move a mão de Deus em nosso favor, pois uma atitude de adoração, de exaltação, de ação de graças, evidencia uma atitude de fé. Quando eu exalto a Deus, quando eu reconheço a grandeza de Deus, quando eu tenho entendimento de que Deus está no controle e falo isso com a minha boca, eu estou evidenciando uma atitude de fé. E a Bíblia diz o seguinte, sem fé o que é impossível agradar, mas diz também, olha aí, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Deus quer que você seja uma pessoa de fé. Somente com fé você vai conseguir chegar na graça de Deus. Né, alcançar aquilo que Deus já fez por você. Ele fez por você, já está feito. A sentença para a sua vida, a sentença para você está decretada. Qual a sua sentença? Vida com abundância, vida de paz, família ajustada, saúde perfeita, ministério abençoado, um trabalho abençoado. Esse é o que Deus tem para você. Agora você precisa usar fé para chegar até nessa situação, porque às vezes a gente passa, né, por algumas situações
pelo caminho que tentam nos fazer esquecer disso, da bênção de Deus. E você precisa então andar em fé. O louvor não vai mudar, entenda isso. O louvor não vai mudar quem Deus é. O louvor não vai mudar aquilo que Deus pode fazer. O louvor no sentido da soberania de Deus, né? O louvor não vai deixar Deus mais feliz e alegre, porque o louvor, não acontece nada disso. Porque Deus é poderoso, Deus é absoluto, Deus é soberano em sua vontade, mas o louvor, ele pode mudar aquilo que Deus faz por você em determinada situação. Eu não posso mudar aquilo que Deus é através do louvor, mas o louvor tem a característica de mudar aquilo que Deus faz. O louvor tem a característica de derrubar muralhas. O louvor tem a característica de expulsar demônios. Não foi isso que nós vimos com Davi e Saul? Foi isso que nós vimos com Davi e Saul. Então o louvor tem essa característica de mudar aquilo que Deus faz por você. Deus pode antecipar a sua bênção quando você assume uma atitude de louvor. Você crê nisso aí? É isso aí. Perceba como uma postura de fé, de adoração e louvor, uma postura de ação e graça, pode ser um fator determinante quando você enfrenta uma situação de crise, quando você enfrenta um problema. Pastor, estou passando por meio de uma luta. Perceba como a sua atitude de louvor pode mover as mãos de Deus a seu favor. E aí vamos ler, eu vou chamar você, eu vou convidar você para ver comigo aqui um trecho que talvez você já conheça. É um trecho que está em 2 Crônicas, capítulo 20, um trecho grande até, que vai do verso 1 ao verso 30, onde um dos reis do reino de Judá, o rei Josafá, que foi um bom rei, que foi um rei que sabe, agradou o coração de Deus, ele se viu sendo, ou seja, recebeu uma notícia que estava sendo atacado por povos vizinhos, e ele, com o que tinha de exército, com suas defesas, não tinha a mínima condição de reagir. Então a Bíblia diz o seguinte para a gente: os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com algum dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá, e então os mensageiros de Josafá, vieram avisar a Josafá dizendo: Josafá, grande multidão vem contra ti, da além do rio, da além do mar e da Síria. Então Josafá teve medo e pôs-se a buscar ao Senhor. Diga assim: Josafá teve medo. Vou parar um pouquinho contigo aí. Porque a primeira coisa que Satanás tenta nos jogar é a pressão do medo, é a condenação do medo. Satanás tenta, ou seja, de alguma forma, quando você passa por uma situação de crise, a primeira coisa que aflora, que tenta aflorar, é a sua alma. E a sua alma está ligada à lógica, está ligada aos seus sentimentos, está ligado à sua emoção, E você então se depara com uma situação de crise, a primeira coisa que é normal, isso é até um sentimento isso é até uma reação de defesa do nosso corpo. O medo não é nada, o medo não é doença, o medo, quando passa de um certo ponto, ele passa a ser, mas o medo, ele está aqui para nos prevenir de algumas coisas. E Josafá teve medo. Josafá olhou, recebeu aquela notícia que estava recebendo ali, cara, grande multidão vem contra ti. Josafá teve medo. Mas a Bíblia diz que Josafá, ele não parou no medo, não estacionou no medo. E o grande problema de quando você recebe uma notícia, em que área foi, de repente a notícia te desconcerta, a notícia te desconstrói, é quando você de repente teme e você para ali. Tem pessoas que são assim, recebe uma notícia e daqui a pouco ela absorve aquilo, ela digere aquilo, joga aquilo para dentro e aí acabou. A pessoa agora, que estava pensando positivamente, agora não é uma pessoa mais otimista, mais pessimista, ela já pensa que vai dar tudo errado, ela pensa que não vai conseguir. O grande problema é esse. Mas Josafá não. Josafá recebeu aquela notícia, mas ele pôs-se a buscar ao Senhor. O problema não é você, o medo chegou, o problema é você dar crédito ao medo e permitir que ele se instale na tua vida. A gente não pode permitir isso de forma alguma. Quando Satanás vier para você,
com sugestão de incredulidade, medo. A primeira coisa, é um processo. Aí você fica ansioso, aí você perde a paz, aí daqui a pouco você não dorme, aí daqui a pouco você está doente. Isso é um processo que vai acabando com a gente. Mas Josafá, ele recebeu aquela notícia, teve medo, e ato contínuo, ele, o quê? Propôs no coração, propôs-se a buscar ao Senhor. A primeira coisa é que ele temeu, e ele logo de imediato, ele buscou o Senhor. E verso 4 vai dizer, Judá, ou seja, todo o povo congregou para pedir socorro ao Senhor, e também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé no meio da congregação de Judá e de Jerusalém e na casa do Senhor e disse, perceba a oração que Josafá faz. Josafá está no meio da crise, Josafá está numa situação muito difícil, os exércitos vêm contra ele e agora ele diz o seguinte, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu Deus que domina sobre todos os reinos e povos? Na tua mão, Senhor, está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Ele começa fazendo uma oração de exaltação a Deus. Ele está reconhecendo a soberania de Deus sobre todas as coisas. Porventura não lançastes fora? E aí Josafá começa a falar com Deus de uma herança que eles haviam recebido. Aquela terra era a terra onde habitavam os cananeus, e que Deus expulsou os cananeus agora e deu por herança aos filhos de Israel. Ele diz o seguinte, porventura não lançaste fora os moradores dessa terra diante do povo de Israel, e não a destes para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e edificaram um santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada, castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante de Deus, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás, e tu nos livrarás. Caramba, uma declaração de fé. Olha a oração que Josafá faz, ele começa aqui, e a gente precisa ter esse posicionamento. Eu estou no meio da situação de crise, mas eu sei que Deus é soberano, né? Então esse precisa ser o meu posicionamento. E ele continua, agora, pois, Senhor, eis que os filhos de Amon, de Moabe e os de Monte Seir estão vindo contra nós para nos lançar fora da terra que o Senhor nos deu por herança. Acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós, aí ele fala, Senhor, em nós não há forças para resistir a essa grande multidão que vem contra nós. Senhor, o problema maior que a minha capacidade de reação, porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Josafá, ele agora, né, Senhor, eu não tenho força, o povo não tem força, Judá não tem força de reação para combater aquele, mas nossos olhos, o nosso coração, a nossa dependência está em Ti. Mais ou menos aquilo que Davi fez. Ele projetou para Deus a responsabilidade. Ele lembrou a Deus uma aliança que Deus tinha feito com eles. Deus prometeu lhes dar aquela terra por herança, e agora Deus não ia deixar com que os inimigos tomassem e invadissem aquela terra. Ele coloca isso diante de Deus. Então veio o Espírito Santo no meio da congregação ao profeta e diz o seguinte, manda o seguinte recado para Josafá. Josafá, ele falou assim, dai ouvido todo o Judá, moradores de Jerusalém, e tu, rei Josafá, ao que vos diz ao Senhor. E Deus manda então Josafá, ou seja, Deus instrui a Josafá que se posicionasse da seguinte forma, não temas, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Você pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus, Deus é bom, né? Diga assim para a pessoa que está do seu lado aí, não tema diante do problema, porque a peleja não é tua, mas de Deus. Deus tem uma aliança contigo. O profeta dá esse recado para Josafá. Josafá, as coisas estão começando a melhorar, né? Josafá, ele acreditava no seu coração, transferiu a responsabilidade para Deus. Amanhã,
Descereis contra eles, Deus falando, né? Amanhã, Josafá, descereis contra eles, encontrá-los-eis no fim do vale, de fronte ao deserto de Jeruel. Nesse encontro, Deus fala com Josafá: não tereis que pelejar. E aqui era exatamente o que Josafá tinha que fazer: tomai posição, ficai parado e vede o salvamento, o livramento que o Senhor vos dará. Não temas, nem vos assusteis, amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor é contigo. Então Deus fala para Josafá o seguinte: Josafá, sai com o povo, amanhã, vai até o monte, toma posição e fica parado. Não faz nada, tu só vai olhar e vai ver o que o Senhor vai fazer. E aquilo caiu bem ao coração de Josafá. Josafá guardou aquela palavra, mas Josafá, ele acabou indo além disso. A gente vai ver daqui a pouco. Pela manhã cedo, no outro dia, levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saíram eles, pôs-se Josafá de pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Ele fala: crede no Senhor, vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestido de ornamentos sagrados, marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Eu não sei se você percebeu, mas em nenhum momento Deus mandou que Josafá colocasse os músicos à frente. Em nenhum momento Deus mandou que Josafá agora, botasse a turma lá para cantar. Em nenhum momento Deus pediu isso. Deus pede para Josafá o seguinte: vou voltar contigo aqui, ó. Vai para o monte, toma posição, fique parado lá e veja o livramento que Deus vai dar para vocês. Mas Josafá, ele ordena que os cantores fossem à frente, louvando a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a aliança dele comigo dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque o seu resede dura para sempre. Porque nós estamos aliançados com Deus. Porque Ele vai pelejar as nossas batalhas. Porque Ele é quem peleja por nós. Porque Ele vai à frente. Porque Ele vai além das nossas possibilidades. Rendei graças ao Senhor, porque nós somos abençoados, favorecidos, amados. Rendei graças ao Senhor, porque a vitória te pertence, povo. E eles então começaram, aquilo encheu o coração daqueles homens, e eles começaram a louvar. Eu imagino, é uma situação atípica e chega a ser uma situação engraçada. Você vê um exército, a Bíblia fala isso para a gente, mas a gente, ainda mais eu que fui militar durante 31 anos, a gente não consegue entender um exército marchando contra o outro, com cantores na frente. Se você vai para a guerra, você vai com as suas armas de maior poder destrutivo, você coloca aquilo na frente. Na época devia ser os arqueiros, os caras com os escudos. Mas Josafá agora, ele tem essa iniciativa, ou seja, uma atitude que ele toma de colocar o povo agora a render graças ao Senhor. E o povo, ele louva ao Senhor com base nessa aliança. Qual a palavra que aparece aqui? Resed. Com base na aliança de que Deus tem conosco. Paulo vai falar o seguinte para a gente, ele nos orienta: olha, vocês devem viver por fé e não por vista. E foi exatamente isso que Josafá fez. Josafá, ele entrou por esse caminho. Josafá, o que ele via? Um exército gigantesco. O que ele esperava? E, naturalmente, um exército que queria destruí-lo. Mas ele não agiu segundo aquilo que ele estava vendo. Ele agiu segundo a palavra de Deus. E qual foi a palavra de Deus para Josafá? Josafá, vai, porque a peleja não é tua, é minha. Eu te darei vitória, eu te darei descanso, eu vencerei. E ele vai em cima de uma palavra. Eu quero dizer para você, querido, que você está debaixo de uma promessa. Deus tem uma aliança contigo. E você tem promessa para a tua vida, meu irmão, em nome de Jesus. Creia nisso. É óbvio que eu não sei os problemas que se passam nesse universo. A gente está com quase 500 pessoas aqui dentro.
Então, a gente estava olhando aqui pedidos de oração, pessoas pedindo por cura de uma enfermidade, pessoas pedindo para Deus abrir uma porta de emprego, pessoas pedindo, para Deus abençoar a família. Olha, você tem promessas para Deus em todas as áreas da sua vida, em todas as áreas, você tem promessa para a tua família. Ah, mas pastor, o meu filho está drogado, o meu marido não se converte. A palavra de Deus diz o quê? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua. Deus tem promessa para a tua família. Ah, pastor, mas essa coluna não me deixa em paz, eu estou aqui na igreja. Olha, querido, creia que Ele é o Senhor que te sara. Ele perdoa as suas enfermidades e sara as tuas. Perdão, Ele perdoa as suas iniquidades e sara as tuas enfermidades. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Há promessa de cura para você. Ah, pastor, estou desempregado. Olha, querido, o Senhor vai te colocar por cabeça, não por cauda. O Senhor tem prazer na prosperidade do seu servo, do seu povo, diz o salmista. Você pode contar com Ele em todas as áreas. O meu povo jamais será envergonhado, diz o Senhor. Deus tem promessa de vitória para você. Você foi feito mais do que vencedor em Cristo Jesus. Portanto, não ande pelas circunstâncias, ande pela palavra. Josafá, lá no Antigo Testamento, ensina isso para a gente. Ele andou segundo uma palavra de Deus, uma promessa que já havia sido feita lá atrás, e uma promessa que Deus ratificou a ele ali naquele momento. Josafá, olha, a peleja não é tua, mas minha. Vai que eu vou te livrar, vai que eu vou te abençoar, eu vou estar à frente dessa causa, e Deus fala isso para você nessa noite. Deus está contigo, meu irmão, Deus não te deixa, Deus está aliançado com você. Você recebe isso aí no teu coração? Deus tem uma aliança. Logo, se somos de Deus, a nossa vida deve ser alicerçada naquilo que você crê, que nós cremos, naquilo que a palavra de Deus diz e não nas circunstâncias. Ah, pastor, eu não estou vendo isso acontecer. Meu irmão, em nome de Jesus, vai acontecer. O diabo até vai tentar retardar, vai tentar distorcer as coisas para que você realmente ache que não vai dar, mas creia que Deus está contigo. Ah, a vitória é tua, meu irmão. Você crê nisso? É isso aí, por isso que nós somos um povo vencedor. Deus te chamou para ser mais que vencedor. E a Bíblia diz o seguinte: tendo Josafá, tendo eles, o povo, começado a cantar e a dar louvores, olha o que aconteceu. Pôs o Senhor em emboscada contra os filhos de Amon, Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram o quê? Desbaratados. Quando é que aconteceu isso? Quando eles começaram a... Quer dizer, eles nem chegaram onde Deus falou. Eles não precisaram ir até lá. Quando eles chegaram lá, já estava todo mundo quebrado. A gente vai ver isso aqui. Olha aí. Tendo Judá chegado no alto, procurou ver a multidão para ver o que Deus ia fazer. Obviamente, foi Deus que prometeu isso a eles. E eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Pastor, então o senhor está dizendo que o louvor e a adoração e a ação de graças pode antecipar a providência de Deus ao meu favor? É isso. É isso. Uma atitude de louvor e exaltação no meio da crise pode antecipar o que Deus vai fazer por você. Que você vai ser curado é fato, que você vai ter uma família abençoada é fato, mas uma atitude de louvor antecipa isso. Você precisa estar com isso no teu coração, porque esse é um estilo de vida nossa. Quando o pastor Maurício pregava domingo passado aqui, dizendo o seguinte: olha, quando eu dou ação de graças, isso abre a porta, a janela dos céus para a minha vida, de maneira que a graça de Deus é derramada mais e mais e mais e mais na minha vida. E dar ação de graças, queridos, é uma atitude de fé, porque nem sempre as coisas estão tão excelentes assim, que você, naturalmente agradeceria por tudo. Dar ação de graças quando a gente está no momento de tranquilidade é simples, mas Deus, e essa, na verdade, essa vai fazer a diferença. Quando você estiver passando pela luta, meu irmão, esse é o momento de você exercer isso. Senhor, muito obrigado, não pelo ataque,
não pela enfermidade, não, mas apesar disso, Senhor, eu reconheço que Tu és o Senhor. Ah, Senhor, apesar disso, Senhor, eu reconheço que Tu vais me abençoar. Eu reconheço que o final da minha história não é esse, que o ponto final não é esse, mas o ponto final de Deus para mim é uma situação boa, perfeita e agradável. Por isso que Paulo fala isso, olha, renovem a sua mente na palavra, para que vocês possam experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. E Deus aqui deu a vitória. O que Josafá precisava contra aquele exército? Vitória, não é isso? Deus deu a vitória para Josafá aqui. Quer dizer, Deus antecipou a vitória de Josafá no momento que eles começaram a louvar. Mas o louvor, a ação de graças, a gente aprendeu domingo passado que abre a janela dos céus e as graças, a graça de Deus se derrama cada vez mais na minha vida, e a gente vai ver que aconteceu exatamente isso com Josafá lá na antiga aliança. E a Bíblia vai dizer o seguinte: vieram Josafá e o seu povo para saquear, porque esse era um costume, né, da época, né? Saquear os despojos da guerra, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era o quê? Muito. Olha, e aí a gente já começa. Eles precisavam de quê? De vitória. Deus deu vitória e Deus deu além. Olha, a gente vê a graça de Deus se manifestando, Deus superabundando ali a graça dele com aquele povo. E agora Deus está começando não só, ou seja, Deus não só deu a vitória a Josafá, mas agora Deus está dando provisão, Deus está dando prosperidade, Deus está abençoando sem medida. A Bíblia diz que eram mais do que eles podiam carregar. Era muito. Deus tem muito para você. Cara, Deus tem, além de vitória para a tua vida, bênção sem medida. Você acredita nisso? Quando você pensa assim, Deus, eu preciso chegar aqui, Deus está vendo, cara, num patamar muito maior. Deus quer te fazer chegar ali, e Deus quer te dar muito mais. Deus quer te fazer chegar lá e te levar muito além, porque o Senhor é contigo. E Deus é um Deus de graça, você diz amém? Aleluia. A Bíblia vai dizer o seguinte: olha, ao 4º dia, depois dos 3 dias que eles saquearam, né? Se ajuntaram no vale de bênção, onde louvaram mais uma vez ao Senhor. Por isso chamaram aquele lugar vale de bênção até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e os Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com... Diz aí, tornaram para Jerusalém com... Porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Repare que a bênção de Deus é tão grande, que além dele dar vitória ao povo, além dele dar provisão e riqueza, Deus agora restitui a alegria do povo. Deus tira aquele sentimento de medo, e agora o povo que naquele primeiro momento temeu, o povo volta cheio de alegria, porque o Senhor havia sido fiel à sua aliança. E Deus vai ser fiel e é fiel à sua aliança contigo, em nome de Jesus. Guarde isso no teu coração, meu irmão. Essa palavra aí você precisa ter no teu coração. Ah, pastor, acabou. Não. Verso 30, assim: o reino de Josafá teve o quê? Teve? Aleluia, porque Deus lhe dera repouso em todos os lados. Oh, meu irmão, Deus tem paz para você. Deus tem repouso para você. Deus tem descanso para você. Deus quer te dar descanso de todos os lados. Descanso que foi alcançado por Josafá mediante a uma atitude de fé em louvar e adorar, em render graças ao Senhor no momento de crise. Deus quer fazer isso na sua vida. Você diz amém isso aí? Você recebe essa palavra, meu irmão, em nome de Jesus. Isso é um estilo de vida. Louvor e adoração, para nós, filhos de Deus, tem que ser um estilo de vida. Porque a nossa crença é uma crença na palavra. E não tem tempo ruim para a gente. Nós somos o povo que não tem tempo ruim. Eu posso estar vivendo um momento difícil hoje, mas eu sei que Deus vai me levar, né, pelo bom caminho, para as águas tranquilas, para as águas de descanso. Eu sei que Deus vai me trazer um refrigério, porque Ele cuida de mim.
O louvor que nos faz vencer, o louvor que te faz vencer, o louvor que vai te fazer vencer, é aquele louvor que sabe que Deus está no controle. Diga assim comigo: Deus está no controle da minha vida, em toda e qualquer situação. Eu não vivo debaixo de um controle de um diagnóstico médico. Não vivo debaixo de um controle da economia. Não vivo debaixo de nada disso. Deus controla a minha vida. Deus está me guardando. Deus está me conduzindo. E Deus me conduz à vitória. Deus te conduz à vitória. Aquele que não se abate pelas circunstâncias, mas que confia no Senhor, na aliança que Deus tem conosco. Deus tem uma aliança comigo. Deus tem um reset com você, através de Cristo Jesus. Deus tem uma aliança contigo. E Ele não vai te deixar a pé, Ele não vai te deixar na pista. Você diz amém isso aí? Aleluia. Por isso louve ao Senhor, na certeza de que Ele não só te dará vitória, mas que Ele vai trazer para a sua vida, e vai fazer na sua vida infinitamente mais. Você diz amém isso aí? Você recebe isso? Deus não vai te dar o que você necessita apenas. Deus vai te dar o que você necessita, e Deus vai te dar muito mais. Você recebe isso aí? É isso aí. Você pode aplaudir ao Senhor?